conceitos lindos nesses escritos de João. João escrevendo, pela inspiração do Espírito Santo, as cartas às 7 igrejas da Ásia, ele vai passando um relatório acerca de como Jesus via as igrejas e aquilo que o Senhor via de bom, elogiando e trazendo também alguns conselhos, algumas repreensões. Nas demais cartas nós encontramos elogios de Jesus. Jesus olhando para a igreja e encontrando algo a ser ressaltado, algo a ser salientado. E o lindo é que Cristo se apresenta a cada igreja de uma forma. O mais lindo ainda, meu amigo Fabiano Pires, é que as cartas, segundo Steven Lawson, e ele coloca isso de algo lindo, elas foram lidas em todas as igrejas. E ao escutar a leitura das cartas, as igrejas criavam no seu coração um anseio de saber qual era a qualidade, Jales, qual era algo que Jesus iria ressaltar ao seu respeito ao ouvir a leitura das demais cartas. Porém, infelizmente, nesta carta a qual nós lemos, não há nenhum elogio da parte do Senhor. Infelizmente, houveram apenas repreensões. Mas Jesus já vai dando uma luz de esperança no início da carta, mesmo parecendo dura. Ele diz: eu sei as tuas obras, eu sou a testemunha fiel, eu sou o princípio, eu sou o amém. Cristo se apresentando a Laodiceia como a testemunha fiel, ele se apresenta como aquele que contempla o dia a dia nosso e que sabe tudo aquilo pelo qual nós vivenciamos. Jesus, sendo a testemunha fiel, ele conhece o seu acordar e conhece o seu deitar. Ele sabe das suas dificuldades, ele sabe dos seus pesares, e sendo a testemunha fiel e ocular, ele está com os olhos fitos na sua vida, contemplando tudo quanto eu e você passamos. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão a procurar os fiéis da terra. Ou seja, Deus olha para nós com carinho, Célio Moura, pastor, meu amigo. Deus contempla as nossas vidas e Ele quer o melhor para nós. Mas ao olhar a Laodiceia, Ele encontra alguns problemas. Algo que precisava ser resolvido. Ele diz: eu sei as tuas obras. Vocês não são frio, e vocês também não são quente. Vocês são morno, e a água morna gera ânsia, e isso estava gerando em Deus ânsia. Deus tratando numa linguagem humana. E aí o nosso Deus vem tratar de algo corriqueiro em Laodiceia, para trazer uma verdade que bem aplica na minha e na sua vida. Laodiceia não era uma cidade com uma fonte a jorrar água para que as pessoas pudessem beber. O suprimento vinha de 2 cidades, de Colossos, Bispa Neuza. Brotava uma fonte de água fresca, aquela da roça gostosa. Mas quando ela viajava por aquedutos, cerca de 9 a 11 quilômetros, a água já chegava morna. De Herápolis, que era uma Caldas Novas da época, uma estância termal, brotava uma água quente, que viajava, mas também chegava morna. Deus estava dizendo a Laodiceia: vocês não têm uma fonte de água que venha de vocês, da sua cidade supra, e a água que vem é morna. E Deus traz uma verdade a Laodiceia: eu sou a fonte de água, mas vocês perderam a minha presença. E aí eu lembro de Jesus no diálogo com a mulher samaritana. A Bíblia diz que ele pede a água a ela, e ela diz: como o Senhor, sendo judeu, pede a minha água a uma mulher samaritana? E aí Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem lhe pedes água, eras tu quem pediria, e eu lhe daria a água da vida, e no seu interior havia uma fonte a jorrar água para a vida eterna. Porque a água que você dá, mulher, todos que bebem voltam a ter sede, mas quem bebe da minha água, ele é saciado. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí eu vejo Jesus em João capítulo 7. Cristo recebe um convite, pastor Samuel, dos discípulos, dizendo: vamos a Jerusalém, participar da festa dos tabernáculos. A primeiro momento Jesus diz: eu não vou. Mas no decorrer da festa, no decorrer da história,
A Bíblia diz em João capítulo 7, versículo de número 37, no último e grande dia, Jesus aparece. E é lindo o último e o grande dia. A festa dos tabernáculos, de forma bem breve, era uma festa de louvor a Deus, engrandecimento ao Senhor, claro, pela colheita, pela bênção, pela prosperidade, mas principalmente lembrando-se por todo o tempo que Israel andou peregrino no deserto, e as mãos do Senhor estiveram sobre eles. Eles habitariam em cabanas, não cobertas, porque todo lar precisa ter uma visão dos céus. Durante a semana de festas, vários sacrifícios, o povo ficava animado, alegre, mas algo lindo acontecia no último e grande dia que Jesus faz questão de entrar em cena. A tradição e a história conta que a multidão ficava como um corredor em Jerusalém, recitando Salmo 113 e Salmo 118, adorando, louvando e engrandecendo a Deus. Os sacerdotes de branco, eles iam caminhando rumo até o tanque de Siloé. Alguns historiadores, pastor Eliseu, dizem que era uma bacia de prata, outras de ouro, não faz diferença. Eles pegavam a água no tanque de Siloé, lembrando daquilo que Isaías profetizara, Isaías 12:3, e com alegria vós tirareis as águas das fontes. E eles pegavam aquela água e começavam a ir rumo ao templo do Senhor. Conforme os sacerdotes caminhavam, Israel ia lembrando da promessa da efusão do Espírito Santo, de Deus derramando em Joel, quando Deus diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões, louvado seja Deus. Israel ia na esperança, esperando que aquele momento haveria o derramar do Espírito Santo. Quando eles adentravam o templo do Senhor e se aproximavam do altar, Meyer Pirman afirma, era o maior momento de alegria na vida de um judeu, porque ali estava a promessa e a provável iminência do derramar do Espírito. Mas quando os sacerdotes derramaram a água e não houve nada, Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E falava ele acerca do Espírito Santo, que ainda não havia sido derramado. Jesus naquele dia estava dizendo: houve uma promessa em Joel que não foi cumprida, mas ela vai se cumprir através do meu sacrifício. O Espírito de Deus será derramado, vocês serão cheios de Deus, vocês transbordarão da presença do Senhor, não haverá mais um vazio, uma sequidão, não, vocês estarão cheios de Deus. Aí eu lembro do que Isaías 55 diz: quem tem sede, vinde às águas e beba. Vinde às águas, louvado seja o nome do Senhor. Antes da vinda de Cristo e o sacrifício, as pessoas ficavam apenas na esperança de sentir Deus plenamente, de se tornarem verdadeiros templos de Deus e habitações do Espírito Santo de Deus. O sacerdote adentrava no Santo dos Santos uma vez no ano, não sem sangue nas suas mãos, e Deus manifestava a sua glória entre os querubins. Na época do tabernáculo era assim. Quando Deus falou com Moisés no cume do monte, foi assim. Deus passou um termo, ninguém tinha acesso à plena glória de Deus. Mas aí quando o meu Jesus e o seu Jesus dá o brado dizendo: está consumado, e ele entrega o seu Espírito, a Bíblia diz: o véu do templo, aleluia, ele se rasga de alto a baixo. E a glória de Deus agora ela manifesta as nossas vidas. Não há como não há como mais ficarmos vazios e sedentos. Deus tem a água da vida, Ele quer saciar a sua sede, Ele quer renovar-vos. Louvado seja o Senhor dos exércitos, aleluia. A questão é:
Nós somos como o salmista Davi, no Salmo 42, ele diz: ah, Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, e o anseio que Davi escreve é algo ardente, algo impactante, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, meu Deus. Ei. A corça, ela sente o cheiro das águas a quilômetros. Alguns historiadores chegam a dizer que naquela época haviam aquedutos, e mesmo assim, quando a corça enchia os seus pulmões e puxava o ar pelas suas narinas, ela sentia o cheiro da água, e quem sabe ela pensava: ah, eu posso saciar a minha sede. Hoje você pode encher o seu pulmão, o pulmão espiritual. Deus vai saciar a nossa sede. Ele tem saciado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem operado nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Essa era a questão crucial de Laodiceia. Ela perdera a fonte de água. Laodiceia perdera a presença de Jesus. Nós só estamos reunidos neste culto, alegres, glorificando a Deus, é porque a presença de Deus está aqui. Nós só adoramos a Deus quando os hinos são entoados, a palavra é falada, porque Jesus está aqui. Laodiceia perdera a presença de Deus, meu querido. Não perca a presença de Deus na sua vida por nada. Que nenhuma aflição, nenhuma tribulação roube a presença de Deus na sua vida. Um dia o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, ele voltava um dia deprimido, pastor Samuel, aquele dia. A história conta que ele estava cansado, desanimado, e ele lembra: a minha graça te basta. E aí Deus começa a levar a mente dele como se ele fosse um pequeno peixe no rio Tamisa. E aí Spurgeon, pensando como peixe, ele pensou: a cada gotinha de água que eu bebo, o rio vai se secar. E aí o rio disse para ele, isso na ilustração que veio à sua mente: peixinho, beba tranquila, minha água é suficiente. A mente, pastor Isaías, agora de Spurgeon, vai para um celeiro no Egito, um ratinho roendo, pensando: vai acabar o alimento. Aí José fala: ratinho, come à vontade, ainda tem muito mantimento para você roer. Agora a mente de Spurgeon vai para um alpinista, pastora Cleoni, onde ele chega no alto e começa a faltar ar, e ele pensa: o oxigênio vai acabar. E aí ele ouve uma voz grave, meu amigo Mário, dizendo: oh, homenzinho, respira tranquilo, o meu ar é suficiente, a minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. E a Spurgeon é reanimado naquele dia. Deus vai reanimar a sua vida. A sua jornada não está acabada, ainda que pareça uma sequidão. Hoje o rio de água viva desce sobre os nossos corações. Louvado seja Deus. Opa, vamos lá. Mas a Bíblia segue dizendo as palavras de João. A gente fica com medo de ler esses textos, mas esses textos são lindos. Começa dizendo: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Laodiceia era a cidade mais rica daquela época. Numa época onde teve um grande terremoto e quase todas as cidades já lhes foram assoladas. A história conta que Laodiceia disse: nós não precisamos de ajuda. Nós vamos nos reconstruir sozinhos porque nós temos condições. Laodiceia era o centro da manufatura. O linha preta, um fio preto, raríssimo e caríssimo, era fabricado em Laodiceia. Laodiceia era o centro da medicina, centro da oftalmologia. Era uma potência, uma cidade rica. Os maiores bancos, depósitos de ouro, prata e moedas romanas ficavam lá. Consequentemente, os irmãos de Laodiceia eram bem abastados. Mas juntamente com a bênção financeira, a prosperidade no que tange a área financeira em Laodiceia tornou-se um problema. Laodiceia começou a confiar mais na prata, mais no ouro.
e ela perde a total dependência de Deus. O que nos mantém de pé na presença do Senhor é dependermos dEle 24 horas por dia, é crermos que é o Senhor quem dá, é Deus quem sustenta, é Deus quem abre porta, é Deus quem supre o nosso celeiro, é Deus quem coloca o alimento na nossa mesa. Certo é, os ímpios prosperem e deixem eles prosperar. Salmo 73, Asaf fica preocupado, porque ele diz: quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram, por muito pouco quase que eu tropeço, porque eu vi os ímpios prosperando, eu vi os ímpios morrendo melhor do que os crentes, os ímpios abastados, enquanto os crentes vivem numa situação difícil, trazendo isso para os nossos dias. Mas aí no versículo de número 17, Asaf diz: até que eu entrei no tabernáculo de Deus, e eu percebi o fim deles. Quando Asaf entra na casa de Deus, ele percebe: aqui dentro não importa emprego, não importa prata, não importa carro, não importa a casa, não importa a conta bancária. O que importa aqui é um coração aberto, sedento, ansiando a glória de Deus, ansiando a presença, dizendo: Deus opera, Deus derrama, Deus renove as minhas forças, louvado seja o Senhor. Mas, irmão Lincoln, o que faz com relação à prosperidade para não vivenciar o mal na minha vida? John Wesley, ele acompanhou isso na sua igreja que ele pastoreava. Ele via que quando os crentes aceitavam a Jesus, ficavam honestos, honravam os seus patrões, Moisés, trabalhavam melhor, consequentemente eram promovidos, prosperavam, ganhavam mais. Quando vinha a riqueza, alguns largavam Jesus de lado, e a Wesley começou a indagar a Deus, dizendo: o que eu faço? Aí Deus um dia trouxe à sua mente, foi uma visão radical de Wesley, ele disse: trabalhem, juntem, conquistem o máximo que vocês puderem, e quando atingirem esse número, deem aos pobres e voltem aos pés de Jesus, clamando a Ele que Ele há de sustentar as vossas almas e suprir as vossas necessidades. A preocupação deste pastor era: eu quero ver os servos de Deus aos pés de Jesus. Querido, já falei isso aqui uma vez e eu repito: se a sua mesa está farta, você pode escolher o que você vai se alimentar. Se você abre a sua despensa e há muitas coisas para você escolher, ou mesmo se você abre, e como muitas vezes eu chegava de noite em casa, era só café, pastor Eliseu, não importa, o que importa é que Deus tem cuidado da sua vida. Você tem um Jesus que te abençoa, que te guarda, e você tem um nome no livro da vida. Quando Jesus comissiona os 70 discípulos, eles saem repreendendo demônios, curando os enfermos, fazendo maravilhosas coisas. Eles voltam saltitantes e alegres, dizendo: Jesus, os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus: ei, camarada, calma aí, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quando nós entendemos isso, pastor Adão, nós vemos que precisamos depender de Deus. Quando estamos na dependência plena do Senhor, o Senhor cuida das nossas vidas, nos abençoa e opera em nosso favor. Louvado seja Deus. Mas, irmão Lincoln, por que você está falando isso hoje? Finalizando. No dia 18 de abril de 1775, o exército inglês começa a invadir os Estados Unidos para retomar o controle. Desceram em Boston e queriam chegar a Lexington e Concord. E havia um homem, Joseph Warren, que ele era da resistência. Quando ele fica sabendo disso, a história conta que ele chama um rapaz de 40 anos de idade chamado Paul Revere e fala: Paul, vá adiante nas cidades, alertando as pessoas. A história conta que ele atravessa um rio, monta no cavalo, e conforme ele corria e parava nas casas, diz que o cavalo dele deslizava de tanta rapidez que ele estava, e ele começa a bater nas portas: os ingleses estão chegando, vamos às armas, se preparem, nós precisamos vencer esta batalha. E diante desta atitude, os Estados Unidos venceu a guerra. E eu venho esta noite como Paul Revere dizendo: é hora de voltarmos às armas. Cristo está às portas,
portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não é hora de perdermos a presença de Deus como Laodiceia, perdermos a fonte, mas é hora de sermos usados por Deus como arautos na nossa nação, cheios da glória de Deus. Coloque-se de pés e vamos orar. Deus vai saciar a nossa sede, Deus vai encharcar as nossas vidas. Vamos orar, e eu quero ouvir você orando também. Pai, no nome de Jesus, continuamos em Tua presença, adorando e louvando a Ti. Somos gratos porque Tu tens sido misericordioso e és Tu quem tem sustentado a nossa vida. Deus, nos ajude a não perder a Tua presença. Não percamos o Espírito Santo, a fonte a jorrar dentro de nós. Pai, que não haja sequidão em nenhum coração. Enai, chorica. Em nome de Jesus, renove vidas. Pai, eu creio que o Senhor ainda batiza no Espírito Santo, que o Senhor ainda permite homens falarem novas línguas, que o Senhor subiu aos céus para dar dom aos homens. Por isso, renove vidas na autoridade do nome de Jesus. Renove, fortaleça, abençoe e opere.